seja bem-vindo ao Coração Pentecostal. Aqui você receberá a sua porção diária do Espírito Santo. Queridos, a paz de Cristo. Quero externar o meu tributo de gratidão ao bom Deus por ser generoso para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar hoje aqui com o seu rebanho, com a dádiva de poder celebrá-lo na beleza de sua santidade. Obrigado. E poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. E se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. O Senhor é a razão maior da nossa existência na face da terra. Sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é bendito, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo, o Senhor é clemente, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amigo, o Senhor é segurança, o Senhor é sustento, o Senhor é bálsamo. E eu quero agradecê-lo pelo privilégio que concede-me, operando o milagre na minha vida, permitindo-me amanhecer vivo e dando-me o presente de estar terminando o meu dia com o seu rebanho e com a riqueza de poder adorá-lo, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero, de toda a minha alma, externar o meu júbilo de gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Paulo Silva. Agradecer pela generosidade, pela nobreza, pela fidelidade, amabilidade para comigo, dando-me um voto de confiabilidade, cedendo não só ao altar, mas permitindo-me cooperar com o seu digno, com o seu honrado e com o seu frutífero ministério, e me abençoando, permitindo-me servir ao Senhor debaixo de sua autoridade pastoral, sacerdotal, ministerial, juntamente com a sua mãe digna esposa. E a minha oração é que a boa mão do Senhor continue sustentando-o, dando-lhe saúde e longevidade, e onde colocar as suas mãos, continue havendo crescimento, prosperidade, expansão, demolição das fortalezas do diabo, hasteamento da bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Jesus. É um privilégio inefável da parte de Deus poder esses dias estar servindo ao Senhor debaixo de sua autoridade espiritual. Que o Senhor venha retribuí-lo muitíssimo em Cristo. Alegria de estar revendo aqui o pastor João Amaro, um amigo de longas datas, e é muito salutar estar com o irmão. Deus seja louvado pela sua vida. Eu não vou falar nada que os senhores já não saibam. Estamos em um janeiro profético e eu vou apenas lembrá-los, à luz da Bíblia, de um segredinho para que nesse processo que nos esperam, hoje, se eu não estou equivocado, estamos
no 12º dia, do ano. Já é o terceiro? Esse é o 13º. Ainda bem que vocês citaram o 13º. 13º, isso significa que ainda falta 353 dias. Este ano será 366. Então tem 353 dias pela frente que nós não sabemos o que nos espera, o que irá acontecer. Só Deus, na regência da sua presciência, sabe exatamente. Então, cada dia, segundo Jesus, basta o seu mal. Porém, cada um de nós precisamos estarmos preparados, fertilizados, para que, quando as surpresas chegarem, seja elas positivas ou negativas, nós possamos ter mecanismos para lidar com elas. E é a minha proposta hoje aqui. E eu vou dar um segredinho aos irmãos, apenas um. E eu vou usar um texto muito familiarizado dos irmãos, mas é riquíssimo nas suas revelações. E eu estou me referindo ao Salmo 46. Parece um paradoxo, né? Viajar praticamente 24 horas, ser trazido por uma igreja para, na primeira ministração, falar sobre Salmo 46, que é bem popularizado à comunidade cristã, mas a Bíblia é rica. Então vamos ao Salmo 46, versículo de número 1. Versículo de número 1. Se você tiver alguma dificuldade de achá-lo, é só olhar para a tela, que o texto já está na tela na velocidade da luz. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu volto a dizer, é bem familiarizado a todos nós, mas esse texto, além dele ser profético, ele é também terapêutico. Então vamos recitá-lo numa uníssona voz, este versículo. Vamos todos juntos, por bondade, digam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por favor, mais uma vez. Por favor, mais uma vez. Ok. Veja com quem começa este salmo. Com quem começa? Deus. Então você pode recitar Deus. Deus. Diga mais uma vez Deus. Deus. Por gentileza, a última vez, Deus. É sobre esse título da divindade que eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. Por que os salmistas, ao cantarem, iniciam com Deus? Quem mandou eles iniciarem com Deus, se não há nenhuma ordem neste salmo? O que motivou os salmistas, na primeira elocução verbal, dizerem Deus? O que está na mente deles quando eles citam Deus? O que acontece no mundo espiritual quando eles estão dizendo Deus? De onde eles vão tirar Deus para eles estarem mencionando Deus? De onde eles vão tirar? Onde está Deus neste exato momento que eles estão mencionando? Além disso, qual é a essência da fé
que eles estão colocando em movimento. É sobre esta ideia que nós vamos descobrir hoje os segredos que eles utilizaram para eles conseguirem superar a situação que eles estavam vivenciando neste momento que cantaram. Pois bem, nós estamos no Salmo 46, como eu vos disse, um salmo bem familiarizado a todos nós, principalmente a família pentecostal, nos seus períodos de provações, tribulações, tem o hábito, a tendência de recorrerem ao Salmo 125, 121, 91, 46 e o 23. O 46, bem íntimo de cada um de nós, já na sua epígrafe, já vem expondo que é o salmo da fé perfeita daquele que crê em Deus. Este salmo, por mais que a gente de forma equivocada dar a paternidade dele a Davi, não fora Davi que cantara este salmo não fora entoado por um cantor, mas por vários cantores. São os filhos de Coré que vão entoar este salmo, não os filhos de Coré que foram insubordinados, rebeldes diante de Deus e feriram a santidade de Deus e sofreram juízo da parte de Deus. Mas os filhos de Coré que cantaram este salmo são os remanescentes da árvore genealógica de Coré, que permaneceram fiéis ao Deus dos céus, e a sua fidelidade e obediência ao Senhor lhe proporcionaram de desfrutarem de algumas prerrogativas divinas, dentre elas algumas vitórias providas pelo Deus dos céus, seus cânticos estarem inseridos no cânon sagrado, como por exemplo o Salmo 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, todos eles entoados pelos filhos de Coré. E quando você lê o primeiro livro das Crônicas, quando faz a divisão das funções ministeriais e serviçais no santuário, os filhos de Coré estão lá recebendo designações para exercerem serviços dentro do santuário, colhendo frutos de semente que plantara por meio da fidelidade e obediência ao Deus dos céus. Além disto, o Salmo 46 é apresentado a todos nós como um louvor que compõe o inário do povo de Israel, que são os salmos. É uma verdade, mas ele não é só um louvor. O Salmo 46 é uma profecia escatológica e futurística que terá o seu cumprimento fidedigno no governo milenial de Jesus Cristo e terá a sua literalidade na nação de Israel, quando Deus, por meio de Jesus Cristo, tocar no Monte das Oliveiras e fender o monte e sair uma fonte de águas. Quando Ezequiel tem a visão do 47 e o salmista aqui canta: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O versículo que citei é cheio de revelações, mas a sua fidedignidade de cumprimento é no governo milenial de Jesus Cristo. É um salmo escatológico, é um salmo futurístico, também é um salmo cristocêntrico,
é um louvor de gratidão, de reconhecimento do senhorio, da majestade, do governo, da autoridade, de um Deus que é o general que entra no campo de batalha, de um Deus que se compadece dos mais frágeis, de um Deus que está presente. É um Deus que é apresentado como o Senhor soberano sobre tudo e todos. Ao mesmo tempo é o Deus que acalenta o seu povo, é o Deus que garante a sua presença, e tudo isso está neste louvor. Mas além disto, este louvor é a anamnese do interior dos salmistas, porque eles não estão apenas enaltecendo o Deus dos céus, mas eles estão fazendo uma exposição externa da essência real daquilo que existe dentro deles. E a realidade do homem interior deles, eles expõem em forma de louvor. Outra verdade que a gente pode observar neste salmo é que a sensação equivocada que a gente tem é que quando eles cantaram este salmo, eles estavam vivenciando os momentos mais benéficos, mais pacíficos, mais tranquilos da história existencial deles. É um equívoco pensar desta maneira, porque quando eles vão cantar este salmo, eles estão em um dos períodos mais caóticos da história da vida deles. Geograficamente falando, após Salomão, o povo de Deus foram divididos em dois reinos, reino norte e reino sul, e eles estão exatamente, historicamente, geograficamente falando, situados na cidade de Judá, pertencente ao reino sul. E quando eles vão cantar este salmo, eles estão vivenciando a adversidade, causas existenciais, porque eles estão encurralados. Na verdade, historicamente, biblicamente falando, eles estão em um beco sem saída. Eles estão cercados pelos seus maiores e piores inimigos da época. Eles estão cercados por Senaqueribe, o rei da Síria, que tinha como praticidade pegar os seus inimigos e fazer atrocidades, crueldades. Uma delas, pegar anzóis e colocar no nariz e sair arrastando seus alvos, enquanto não vissem os seus presos, seus alvos, agonizando, eles não sossegavam. E diante desta situação, quando você olha para este salmo, cantado por eles, você não encontra aqui o verbo murmurar, você não encontra aqui o verbo reclamar, você não encontra aqui o verbo perder, você não encontra aqui a palavra derrota, você não encontra neste salmo nenhuma expressão de complexo de inferioridade, nenhuma expressão de sentimento de inutilidade, e você não vê no cântico deles nenhuma expressão de finalização da história deles. Pelo contrário, no cântico deles, e guardem bem isto, sem ninguém mandar, você vê o exercício de uma fé triunfante. E esse exercício desta fé é na
primeira menção ou palavra que vai ser ecoada dos lábios deles. E a primeira palavra é Deus. Se você olhar tanto historicamente quanto para o Salmo, você percebe que os céus estão em silêncio. Ou seja, não há uma ordenança divina dizendo cante. Você também não vê o reino angelical em movimento e anjos se apresentando e dizendo cante louvores. Você não vê. Também não tem nenhum profeta profetizando a eles dizendo cantem. Então há um silêncio na esfera da dimensão divina, há um silêncio no reino angelical e há um silêncio no campo profético. Mas eles vão cantar. Eles vão cantar sabendo que os inimigos fortemente, belicamente, muito mais do que eles, porque o povo de Deus não foi adestrado para a guerra, é um povo pastoril, é um povo camponês, e os inimigos, neste caso, estão cercando. Para vocês terem uma metodologia comparativa, é como nós aqui reunidos e recebêssemos a notícia agora que esse prédio está cercado fortemente por homens armados, querendo acabar com cada um de nós, e nós não temos como sair daqui. Talvez as nossas reações comportamentais e emocionais seriam totalmente distintas deles, mas vocês não percebem neste salmo descontrole, desespero, você percebe confiança, você percebe tranquilidade, e eles vão cantar. E o cântico que vai ser ecoado dos lábios deles é justamente este que nós lemos hoje aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas de todas as riquezas que este versículo nos apresenta, hoje a ênfase é na iniciativa deles dizerem Deus. Deus. Por que eles tomam a iniciativa, a inspiração, a iluminação desse louvor acentuado e a primeira palavra Deus, se ninguém manda cantar? Se está tudo em silêncio? O que motivou, o que levou eles cantarem? É porque eles entendem e eles nos ensinam que quando Deus, na regência da sua vontade soberana, Ele nos permite vivenciarmos algo adversos que não projetamos, que não imaginamos, que a nossa mente não tem explicação lógica para o que está acontecendo, ao invés de trilharmos para o caminho da murmuração, da reclamação, o segredo é abrir os lábios e dizer Deus. Então, a primeira lição que eu extraio dessa atitude de adoração deles é esta: nesses dias, 353 dias que tem pela frente, se você for surpreendido pelo um dia adverso ou pelo dia mau, ao invés de você reclamar, ao invés de murmurar,
ao invés de questionar. Mesmo depois que você fez uma série de autoexame e percebera que está bem com Deus, que a sua vida está no altar, que você está aliançado, está em comunhão com Ele, mas você se vê dentro do dia mau, não abra seus lábios para uma palavra negativa ou destrutiva. Se você não tem o que dizer, abra seus lábios e diga: Deus. Outra verdade que eles estão nos ensinando, quando eles dizem Deus, é que diante de uma situação que você humanamente não tem como superar a adversidade, os obstáculos e tudo quanto o inimigo tem trabalhado para lhe opor, então existe um caminho: é atrair Deus para o ambiente do seu campo de batalha. E quando eles dizem Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão atraindo o divino para o seu campo de batalha. Aí os irmãos podem dizer: isso não é possível. Se você não crer nesta verdade, eu lhe aconselho a rasgar da sua Bíblia o Salmo 22, versículo 3. Porque a Bíblia diz neste Salmo 22 e 3: Tu és santo e tu estás entronizado entre os louvores de Israel. O que significa isto? Está entronizado ou habitas? Na Almeida Corrigida Fiel usa o verbo habitar, mas Almeida Corrigida ou revisada ou atualizada, você vai estar entronizada. Entronizado. Entronizado. O que significa isto na prática? É que quando o seu povo começa a louvá-lo, começa a adorá-lo, o que Deus faz? Ele pega os querubins, que são guardiões do seu trono, e diz aos mesmos: fica aqui, que eu vou me deslocar, que eu vou fazer uma viagem, eu vou descer. Os serafins que o adoram na beleza da sua santidade ao seu redor, ele diz: olha, fique aqui, continue a adoração, mas eu vou descer. E os anjos que o adoram, Senhor, 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 ele diz aos anjos: fique aqui que eu vou descer. E se os anjos perguntarem para onde ele está indo, ele diz: eu estou me deslocando com o meu trono, porque os louvores do meu povo estão me atraindo, e eu vou deslocar o meu trono, e eu vou entronizar o meu trono nos louvores do meu povo, e eles me adorarão face a face, e eu receberei os seus louvores face a face. Logo, quando eles cantam Deus, eles estão atraindo o divino para o seu campo de batalha e declarando que aonde eles estão firmados os pés, não há legalidade para o adversário, porque quem reina ali é o Todo-Poderoso. E eles nos ensinam o seguinte: quando você estiver dentro de um campo de guerra, que você se sentir totalmente fragilizado, inoperante, ao invés de abaixar a cabeça, de recuar,
de desistir, de desanimar, abra seus lábios, eleva os seus olhos e diga: Deus. Porque quando você diz Deus, ele se desloca de onde ele está e ele entra no seu campo de guerra. Aleluia. Outra verdade que eles nos ensinam que humanamente, fisicamente, não existe refúgio para eles. Humanamente não existe fortaleza. E humanamente não existe socorro. Mas eles estão enxergando refúgio sem fisicamente ter refúgio. Eles estão enxergando socorro sem fisicamente ter socorro. E eles estão enxergando fortaleza sem fisicamente ter fortaleza. E por que eles estão enxergando refúgio, fortaleza e socorro se fisicamente não existe? Por causa da habilidade deles. Porque eles tiveram a habilidade de mudar o foco, de tirar os olhos de cima do inimigo e olhar acima do inimigo. Porque se eles estivessem focando só no exército de Senaqueribe, eles estariam proclamando a sua derrota e fracasso. Mas eles têm a habilidade de tirar os olhos de cima do exército de Senaqueribe e olhar acima do exército. E eles vão enxergar Deus. Aí eles enxergam, quando eles tiram os olhos de cima do inimigo, eles enxergam que para eles tem refúgio, que para eles tem fortaleza e que para eles tem socorro. Onde? Em Deus. E isso é tão verdade, porque existe um salmo tão familiarizado a nós, mas pouco degustado por nós, que é o Salmo 121, que o salmista está cantando e falando consigo mesmo, falando com seu homem interior, questionando a si mesmo e dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele pergunta a si mesmo: de onde me virá o socorro? Porque ele só está olhando para os montes e só vê montes, que na literalidade geográfica estão ali na proteção de Israel, mas alegoricamente, figuradamente e numa visão psicológica, sinônimo de adversidade, de impedimento, de problema, de obstáculo, de dificuldade. E ele está dizendo: eu estou olhando para esse obstáculo, que eu não posso remover, que eu não tenho força para ele. De onde me virá o socorro? Ele pergunta ao seu homem interior: estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E ele não tem resposta enquanto ele está olhando para os montes. Aí ele muda o foco, aí ele olha acima dos montes. E quando ele olha por cima dos montes, ele vai responder para si mesmo: o meu socorro, o socorro que eu preciso, ele não virá. Eu já tenho esse socorro. Porque se eu tenho o Senhor, esses montes não são problema. O socorro já existe. Aí ele canta: o meu socorro vem do Senhor. Agora preste atenção o que ele vai dizer. O problema dele era os montes, mas ele diz: o meu Senhor é o próprio socorro que fez os céus e a terra. Aquilo que era problema para ele, ele entende agora que é criatura ou criação do Deus dele. E eles nos ensinam o seguinte: mude o foco, porque nós temos a tendência de mensurar
os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas adversidades. Nós olhamos para uma garrafa dessa de água, enxergamos o Mar Vermelho. Nós olhamos para uma cerca de arame, nós vemos as muralhas de Jericó. Nós olhamos para uma formiga, enxergamos Golias, o gigante. Porque nós temos a tendência de maximizar os nossos problemas. E como fazemos isso? Quando somos focados nele. Mas o salmista nos ensina: mude o foco, tire os olhos do seu problema, que você vai enxergar refúgio sem ter refúgio. Você vai enxergar fortaleza sem ter fortaleza. Você vai enxergar socorro sem ter socorro. E eu não estou falando teoria. Faltam 2 dias para fazer 5 meses que o Senhor Deus me pediu para oferecê-lo, o meu filho de 30 anos de idade. E eu ofereci, bebendo as lágrimas. Mas todos que me perguntam: faleceu? Não houve morte. Houve uma entrega. Quantos filhos você tem? Eu não digo que só tenho uma agora, tenho 2. Um está vivo com o Senhor, e a outra presencial, física, está comigo. Porque se eu fosse mensurar toda a luta, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês, mas bebendo as lágrimas, porque o último suspiro foi debaixo das minhas mãos, bebendo as lágrimas e agradecendo a Deus. Porque se eu fosse olhar para o luto, para a guerra, para a batalha, eu seria refém das minhas próprias dores. Mas tive a habilidade, para a graça de Deus, quando Ele deu o último suspiro, de levantar a mão para os céus e reunir a família e dizer: obrigado. Obrigado, Senhor, por ter acreditado em mim, por ter investido em mim, por ter confiado em mim. É dizer: Deus, é sair, mudar o foco e dizer: Deus, Deus, Deus. Outro detalhe que eles nos ensinam aqui, quando eles dizem Deus, sabe o que eles estão fazendo? Guarde bem isso. Eles estão higienizando o seu ambiente, que está dominado pelo adversário, com a presença do divino. Eles nos ensinam o seguinte: que onde colocarmos os pés, ou onde estivermos nos relacionando, o ambiente que acessamos, nós devemos higienizá-lo com a presença do divino, dizendo: Deus, essa nova geração de crentes, essa geração pós-modernidade, fala mais no nome do diabo do que no nome de Deus. E até mesmo famílias que se dizem cristãs dizem: minha vida é uma desgraça, minha família é um inferno, meu casamento é um fracasso, meu filho é um capeta, sou a pior pessoa que existe na face da terra. Se essa geração de crente tivesse noção do que é o amanhecer o dia, e antes de colocar o
pé no chão do seu quarto e dizer: Deus. Se essa geração de crente tiver a noção do que é em cada cômodo da sua casa e dizer: Deus. Essa geração, se tiver noção do que é entrar no automóvel e dizer: Deus. No ambiente de trabalho, quando pisa lá e diz: Deus. Seu patrão, seu gerente, seu diretor, quem trabalha contigo pode professar qualquer outro tipo de fé, mas aquele ambiente, enquanto você estiver ali, está higienizado com a presença do divino. Quando você diz: Deus. Outra verdade é que eles estão dizendo que você não vê aqui egoísmo, você não vê aqui egocentrismo, você vê aqui comunhão, você vê aqui a sociabilidade, você vê aqui motivação, você vê aqui incentivo, você vê aqui um revigorando o outro, um animando o outro. Onde você vê isso? Você vê na pluralização do pronome nós, que está pluralizado para nosso. Ele poderia cantar, dizer: Deus é meu, mas eles não cantam Deus é meu, eles cantam Deus é nosso. Deus é nosso. Por exemplo, para entender isso, essas duas fileiras aqui, 6 pessoas, imagine eles cercados pelo exército de Senaqueribe. Eles não permitem ser dominados pelo medo, pelo sentimento de perda, porque um olha para o outro, a pastora olha para o pastor Paulo e diz assim: acalmem, Deus é nosso. Pastor Paulo olha para ele: fique tranquilo, Deus é nosso. Vira para ele e diz: Deus é nosso. Vira para o pastor Vitor: Deus é nosso. Vira para ela: Deus é nosso. Aí fica aquele elo, aquela corrente: Deus é nosso. Deus é nosso. Deus é nosso. Deus é nosso. É um animando o outro, um fortalecendo o outro, um incentivando o outro. E ele não: Deus é nosso. Deus é nosso. Deus é nosso. Outra verdade, quando eles dizem Deus, aqui há uma revelação da divindade de forma absoluta e una, na essência do seu ser. Eles falam Deus, mas aqui há um mistério nesse cântico, porque ao mesmo tempo que Deus é mencionado na sua unidade absoluta, é mencionado na sua forma pluralizada, revelando as suas 3 facetas, onde é possível visualizar a pessoa de Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. E onde você enxerga Deus Pai? Quando eles dizem Deus é o nosso refúgio, é a revelação do Pai. Onde você enxerga o Filho? Quando ele diz Deus é a nossa fortaleza, é a revelação do Filho. E quando eles dizem socorro, é a revelação do Espírito Santo. E na verdade eles estão vendo a multiforme revelação de Deus e ao mesmo tempo a unidade absoluta de Deus. Mas nesse cântico, o que eles estão dizendo uns aos outros? Acalmem, sosseguem,
A guerra está travada, mas saiba de uma coisa: nós não estamos sozinhos. Deus Pai está conosco, Deus Filho está conosco, Deus Espírito Santo está conosco. Deus te trouxe a esta casa para lhe dizer que Ele é autêntico contigo, Ele é veraz contigo e Ele jamais vai te isentar da luta, das batalhas, das provações, das adversidades. Porém, nenhuma delas você estará sozinho ou sozinha. E hoje Ele te trouxe a esta casa para lhe dizer: filho, filha, e eu estou autorizado por Ele para ecoar a reprodução da sua voz, dizendo: Deus Pai está contigo, Deus Filho está contigo, Deus o Espírito Santo está contigo. Você não está sozinho, ainda que você não veja, que não sinta, não perceba. Você não vive de sentimento, você não vive de percepção, você vive de fé. Deus Pai está contigo, Deus Filho está contigo, Deus o Espírito Santo. E receba esta palavra: nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor vosso Deus, pelejarei por vós. Aí parece até paradoxal dizer: não vou pelejar. Ele que vai pelejar. Só adore, só diga: Deus é nosso, só diga: Deus, porque Ele vai pelejar. Mas pastor, isso não é possível. É possível sim. Vou te dar só o exemplo de Josué 6. As muralhas de Jericó caíram sem um toque dos filhos de Israel, só cantando, só adorando. Josafá vence 3 exércitos sem levantar uma arma, e eles, meus 3 exércitos, se destroem em si. E Josafá só cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus. A outra lição que eles nos ensinam: não há uma ordem de Deus para cantar, não há uma ordem de anjos para cantar, e não há uma ordem profética para cantar. E por que eles cantam? Porque o verdadeiro adorador, ele não é identificado quando ele está em águas tranquilas. Ele só é identificado quando ele está na fornalha da provação. E ele está nos ensinando o seguinte: verdadeiro adorador não precisa de ninguém mandar e não depende de circunstância externa, porque ele é voluntário e o prazer existencial dele é adorar, dizendo: Deus. Outra verdade aqui é que eles estão dizendo Deus. Aí eu te pergunto: onde está Deus neste exato momento? Aí você automaticamente vai me responder: no céu. Sim, no seu aspecto transcendental, no céu. Mas eles não trazem Deus do céu. De onde eles vão tirar Deus?
de onde eles vão tirar Deus. Então, na expressão verbal, há o movimento da inspiração e da expiração. E eles estão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Deus